Eu fico assim, espantado de ver essa esquerda bandida tentar cobrir, como com um paneiro, toda a podridão que eles deixaram no passado. Então, ministro Sérgio Moro, eu tenho certeza que milhões de brasileiros gostariam de estar aqui hoje, no meu lugar, não para lhe fazer pergunta, mas simplesmente para dizer para o senhor que o senhor é o símbolo da coragem e o símbolo da justiça nesse país. Que o senhor colocou na cadeia o maior bandido desse país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que sem dúvida hoje, que preside a maior organização criminosa, primeiro comando de Brasília, e seus aliados, e que roubaram esse país. Então, minha gente de esquerda, vocês que querem defender os seus bandidinhos, e não só os que estão presos, mas principalmente muitos que estão aqui, que inclusive com os apelidos que tem dentro da Lava Jato, estão preocupados que lá na frente a Lava Jato venha passar a mão e coloque-os também na cadeia. A hora de vocês vai chegar, porque o povo brasileiro já deu recado nas ruas e disse que está com o ministro Sérgio Moro e que está com o presidente Bolsonaro e está com a reforma. E vocês, com certeza, fiquem preocupados, porque vocês vão para a cadeia. Palavra ao deputado Felipe Barros. Alô. Senhor presidente, para acumular com o tempo de liderança. Acumulando com o tempo de liderança. Hoje é o dia, senhoras e senhores parlamentares, em que denunciados, réus e amigos de condenados que sempre calaram quanto aos seus erros estão interrogando o juiz da maior operação de combate à corrupção do Brasil. É tão grande essa corrupção, senhor presidente, que nós sabemos que as empreiteiras, muitas delas, tratavam políticos com apelidos. Quero que o senhor ministro Sérgio Moro se recorde desses apelidos: Montanha, Amante, Solução, Guarulhos, Pescador. Ou seja, apelidos de muitos desses casos de parlamentares que aqui ainda se encontram e que agora estão questionando o juiz da maior operação de combate à corrupção. Sabe o que eles querem, ministro Sérgio Moro? Eles querem anular a Lava Jato. Eles querem não responder pelos crimes que cometeram. Eles querem soltar o Lula, querem inocentar os réus e aqueles condenados que sempre estiveram juntos, como, por exemplo, Eduardo Cunha. É isso que eles querem, não só a soltura do Lula, mas a soltura de Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e outros condenados no âmbito da Operação Lava Jato. E como que eles querem fazer isso? Uma organização criminosa hackeia o celular de autoridades, um site de caráter questionável, cujo dono é um embusteiro criminoso, acusado por Jean Willis, ex-deputado dessa casa, de comprar candidaturas. Ele inventa e divulga supostas mensagens que são tomadas como verdadeiras. O dono desse site, inclusive, casado com um deputado acusado de terrorismo e espionagem. E que, portanto, o dono desse site deveria ser expulso do nosso país. Mas pau que dá em Chico, dá em Francisco também, ministro Sérgio Moro. Gilmar Mendes e o caso do ex-deputado do PT, Vadi Damos. O ex-deputado disse: eu estive ontem com o Gilmar. É o Gilmar Mendes. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo de xadrez e fazer política. Hoje o Gilmar é nosso aliado. Frase do ex-deputado do PT, Vadi Damos. Marco Aurélio e a defesa do Lula. Todos nós vamos se lembrar que no começo do ano, Marco Aurélio simplesmente deu uma decisão para soltar todos os condenados de segunda instância e 48 minutos depois, a defesa do Lula já havia protocolado no STF um pedido para soltura do Lula. Então houve uma conversa com o ministro Marco Aurélio com a defesa do Lula. Eu queria ver esse mesmo empenho em bater, em trazer para cá o ministro Sérgio Moro com os ministros do STF. Mas tem mais. O deputado Paulo Pimenta disse agora há pouco. Todos vão se lembrar daquele desembargador mequetrefe do TRF4, o Rogério Favretto, que soltou o Lula numa decisão de plantão do TRF4. E aí o deputado Paulo Pimenta foi questionado, ele que é autor desse pedido, foi questionado e o Paulo Pimenta disse: sou do Rio Grande do Sul, conheço as pessoas,
Deputado, você estabeleceu conversas com o desembargador Favreto, aquele desembargador mequetrefe? O deputado José Guimarães disse, inclusive, o deputado José Guimarães falou que o ministro Sérgio Moro tinha que colocar aqui o seu celular. Ministro, se nós formos olhar o WhatsApp e o Telegram de muitos que estão aqui, tenho certeza que a gente vai achar muita coisa podre. Muita coisa podre. E, para finalizar e passar o resto do tempo para o líder, delegado Valdir, eu quero parafrasear aqui um deputado cujo pai é o criminoso José Dirceu. O PT é tchutchuca com corruptos e criminosos e tigrão com a Lava Jato. Isso. Passo a palavra para o líder Valdir. Passo a palavra à deputada Bia Kicis. Contar com Vossa Excelência aqui, como sempre. Eu vou começar aqui lembrando as palavras de Carlos Lupe, ex-ministro da Dilma, do Lula. Os petistas roubaram demais. E o pior é que a mentira, o roubo, ele vem depois com mentiras para tentar sustentar e vem acompanhado de mais coisa, vem acompanhado de muita cara de pau, de pessoas que ficam a todo custo agredindo Vossa Excelência, inventando inverdades, tentando desmoralizá-lo, coisa que não irão conseguir, com o intuito claro de defender o chefe da quadrilha. Semana passada esteve aqui presente um dos acusadores de Vossa Excelência, o Greenwald, conhecido como Verdivaldo aqui no Brasil, travestido de jornalista, ganhador de grandes prêmios internacionais, mas terminou a semana desmoralizado, porque as grandes revelações que ele faria não passavam de mensagens editadas e falsamente atribuídas a Vossa Excelência e a procuradores da República, que, na verdade, na época em que se atribuíam as mensagens, alguns deles nem procuradores eram, como a Monique Scheckler, era procuradora da Fazenda, também não era lotada no local de onde saíam as mensagens, e tem até mensagens vindas do futuro. Mensagem de outubro de 2019. Não dá para levar a sério esse tipo de coisa. Portanto, eu acho que bem fez o Cláudio Dantas, jornalista do Antagonista, que diz que estão abertas agora as inscrições para o prêmio Putz. É o único prêmio que esse tipo de gente merece ganhar, realmente, né? Quero dizer que, como procuradora que fui, advogada, as mensagens, as supostas mensagens, ainda que verdadeiras, se tivessem sido trocadas, não revelariam nenhum ilícito, porque é absolutamente normal juiz receber, advogado, conversar. Atualmente se conversa por WhatsApp, qual o problema? Antigamente, na Procuradoria da República, existia sexta-feira para conversa e bate-papo. Hoje se faz essa troca por mensagens de WhatsApp. E, ademais, o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público determinou o arquivamento de representações feitas contra o Deltan Dallagnol, porque disse que não havia qualquer ilícito. Então, além de não haver ilícito, ainda são fantasiosas, fabricadas e mentirosas essas mensagens. Quero dizer que hoje, ministro, mais ou menos 85% o Brasil está dividido, mais ou menos 85% torcendo pela Lava Jato, apoiando Vossa Excelência, a Lava Jato, e essas pessoas que foram às ruas domingo mostrar que a sua imagem não foi... Passo a palavra à deputada Talíria Petroni. De Tony, Renildo Calheiros, que também vai fazer uso do tempo de líder, Sâmia Bonfim. Então, com a palavra, deputada Caroline Detoni. Deputados, senhor ministro, 5 anos de Operação Lava Jato, e qual o saldo que nós temos para o Brasil? Temos um saldo espetacular. O povo brasileiro estava acostumado com uma cultura da impunidade. Até a Operação Lava Jato, as autoridades brasileiras não eram atingidas pela lei. E foi a partir da Lava Jato, então, que até então homens intocáveis, inclusive da política, foram atingidos e tivemos mais de 150 condenações, 40 bilhões de reais devolvidos ao erário público. Mas por que nós vemos hoje esse espetáculo aqui? Primeiro, que a imprensa
em vez de estar investigando o hacker criminoso, ela está de verdadeiro conluio com os criminosos. Não há que se falar, ao contrário do que disse a oposição, em sigilo da fonte, quando a imprensa coopera com o ato criminoso, que é o que está acontecendo no Brasil. Então está na hora de a gente atentar que isso é um atentado contra o Estado de Direito. Muito bem. A oposição, com esse show que fez aqui hoje, querendo intimidar o ministro, ela busca duas finalidades essenciais. Primeiro, uma tentativa rasteira de desacreditar da Operação Lava Jato e de desacreditar daquele que se tornou um ícone da luta contra a corrupção, que é o ministro Sérgio Moro. E também quer buscar anular os processos daquele, principalmente, que é o pior criminoso da história do Brasil, o preso corrupto Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos dar aqui outro exemplo. Querem que o ministro peça demissão, mas se esquecem que durante o governo Dilma e Lula, 18 ex-ministros foram investigados por corrupção. A Dilma chegou a trocar 86 vezes de ministros desde o primeiro mandato, porque muitos dos seus ministros estavam envolvidos em casos de corrupção, roubo de dinheiro público ou enriquecimento ilícito. E após a eleição de 2014, 8 dos 13 ministros anunciados pela Dilma eram investigados. Então, ministro, muitas pessoas aqui que agora levantam a mão para acusar são verdadeiros investigados da Operação Lava Jato e querem frustrar a operação para que ela não chegue até eles. Mas nós temos compromisso com a legalidade, com a justiça e queremos prestar aqui nosso total apoio, como o povo brasileiro está vendo o que está acontecendo. Então não se deixe intimidar, ministro, por esses ataques rasteiros. O povo brasileiro, a verdade e a justiça estão do seu lado. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Próximo, o deputado Renildo Calheiros, que vai agregar o tempo de liderança do PCdoB. Muito obrigado, presidente. Presidente, Obrigado. Guimarães. Ou avaliasse e analisasse. Passo a palavra ao deputado Coronel Crisóstomo. Meu querido presidente, meus cumprimentos aos senhores deputados e deputadas que compõem a mesa. Agora, em especial, meu cumprimento a Vossa Excelência, nosso ministro Sérgio Moro. E quero lhe dizer aqui, antes de fazer a pergunta, o senhor é verdadeiramente um herói brasileiro. Porque Rondônia e o Brasil falam isso. Senhor ministro, vou narrar aqui alguns fatos. Estou plagiando aqui. Não fale em CPI. CPI está ocorrendo agora com o ex-ministro Palocci, está lá na CPI do BNDES agora. Não vamos falar de CPI mais não. Em março deste ano, a Operação Lava Jato completou 5 anos, ministro. Nesse período, 2,5 bilhões retornaram à Petrobras, a principal estatal lesada pelo esquema, conforme determinação da Justiça, o que corresponde a uma média de 1,37 milhões por dia devolvido aos cofres públicos. Há ainda 11 bilhões a serem devolvidos para o erário, inclusive a petrolífera. No total de 13 acordos de leniência com empresas envolvidas, está previsto o ressarcimento de 13 bilhões, valor superior à previsão de gastos da Justiça Federal ou do Ministério da Agricultura, descrito no orçamento anual de 2019. O MPF tem a expectativa de que o valor apurado possa chegar a 40 bilhões, ministros! 40 bilhões! É a senha. Vai acabar o tempo. Ministro, Ele olhando no celular. agora vem a pergunta. Anteriormente, o financiamento empresarial de campanhas movimentava bilhões de reais no país e resultou no aparelhamento das principais riquezas e empresas da população brasileira e do Estado brasileiro para interesses de empresários.
partidos políticos e poderosos. A Operação Lava Jato demonstrou que as grandes empresas realizavam doações milionárias com a intenção de intervir no processo político e econômico do país, com a doação de regras que fossem favorecer não apenas aos seus interesses, em detrimento do interesse coletivo. Na sua opinião, ministro, o trabalho realizado pela Operação Lava Jato trouxe avanços no que diz respeito ao financiamento de campanha eleitoral no Brasil? O ministro ouviu a pergunta. Tá, perfeito. Passo a palavra agora ao deputado Paulo Pimenta, pela liderança do PT. De ser julgado por um juiz que tivesse atuado desta forma como as mensagens estão apontando? São essas as indagações que faço ao ministro Sérgio Moro. Senhor presidente, eu gostaria de juntar, já que a gente dividiu o tempo de liderança com o meu tempo de inscrição. Não pode, deputado. Então eu vou deixar o meu tempo de liderança. Não pode, deputado. Não, eu vou. Conclui em 2, depois quando você retornar para mais 3. Mas eu vou somar quando eu for falar no número 97. Não tem como, deputado, já iniciou a fala. Então vamos resguardar os 2 minutos, deputado Ademar, apenas essa questão que está levantando. Faz os 2 minutos e quando no tempo de inscrito, mais 3 minutos. No tempo de inscrito. Mas em 2 minutos não vai dar. É agora ou nunca, deputado? Não, eu vou juntar, senhor ministro. Mas de qualquer maneira, já que eu vou falar lá na frente, eu quero que reponha o meu tempo dos 2 minutos. 2 minutos, chama. 2 minutos, senhor presidente, ali tem 1 e-mail. Senhor presidente, senhores deputados, senhor ministro, eu fico assim, espantado de ver essa esquerda bandida tentar cobrir, como com um paneiro, toda a podridão que eles deixaram no passado. Como o meu tempo é de 2 minutos e eu não vou aqui desperdiçá-lo para falar o que eu terei que falar daqui a mais tempo, na inscrição 97... Vamos repor, senhor presidente, meu tempo? Repõe os 2 minutos, tá? Repõe os 2 minutos. Deputados, eu vou repor 1 minuto e 40. 1 minuto e 40. Eu agradeço a deputada mais conhecida como Dilma, que ninguém entende nada do que ela fala, e o Brasil todo já sabe disso, que fico feliz por você saber que você é a Dilma hoje do parlamento. Então, ministro Sérgio Moro, eu tenho certeza que milhões de brasileiros gostariam de estar aqui hoje, no meu lugar, não para lhe fazer pergunta, mas simplesmente para dizer para o senhor que o senhor é o símbolo da coragem e o símbolo da justiça nesse país. Que o senhor colocou na cadeia o maior bandido desse país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que sem dúvida hoje, que preside a maior organização criminosa, primeiro comando de Brasília, e seus aliados, e que roubaram esse país. Então, minha gente de esquerda, vocês que querem defender os seus bandidinhos, e não só os que estão presos, mas principalmente muitos que estão aqui, que inclusive com os apelidos que tem dentro da Lava Jato, estão preocupados que lá na frente a Lava Jato venha passar a mão e coloque-os também na cadeia. A hora de vocês vai chegar, porque o povo brasileiro já deu recado nas ruas e disse que está com o ministro Sérgio Moro e que está com o presidente Bolsonaro e está com a reforma. E vocês, com certeza, fiquem preocupados, porque vocês vão para a cadeia. Passo a palavra ao ministro Sérgio Moro. Bem, rapidamente aqui, não existe nenhuma dúvida quanto à existência